esperar mais um pouquinho, a Denise deve estar entrando. Dá para ouvir eu falando? Tá bom? Mi, fala para mim se dá para me ouvir, se tá legal o som. Obrigada. Que bom. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se a Denise aparece. Hoje eu vou conversar com a Denise. Ela é fisioterapeuta pélvica, trabalha muito com saúde da mulher, né, com todas as disfunções que podem ocorrer aí na vida da mulher, né? Então ela trabalha muito com mulheres que têm incontinência urinária, que têm alguns problemas de sexualidade, que apresentam dores na região da vagina, na região pélvica, e por isso eu quis trazer um pouquinho ela para a gente bater um papo e conversar sobre esse assunto que é extremamente importante e desconhecido, né, para as mulheres. Às vezes elas nem sabem que tem um problema, nem sabem que tem tratamento e acabam sofrendo com isso. Vamos ver, cadê Denise? Aí vocês já se preparam, se quiserem fazer alguma pergunta, já podem anotando para a gente perguntar tudo para ela. Olha lá, ela tá me chamando aí, não deve estar conseguindo entrar. Mirlene, salva ela. Amanda, salva ela. Ai, essa Denise. O que será que tá acontecendo que ela tá me chamando? Deixa eu ver. Amanda, ela não entrou ainda. Eu não sei o que aconteceu, ela tá me chamando pelo WhatsApp. Ajuda ela, não sei se ela não tá conseguindo. Ah, ela entrou agora. Eba! Agora acho que deu. Oi, Dê! Tudo bem? Boa Bem noite, você? tudo. Que bom Boa que você noite, tá pessoal aqui. que está conectado também, vendo a gente. Vamos lá, bora lá para uma live aí, falar da fisiopélvica. Eu tava, eu tava apresentando você, já falei um pouquinho de você, né? Falei que você trabalha muito com a saúde da mulher, com as mulheres com incontinência urinária, com problemas de sexualidade e com problemas também das dores, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Esperando você entrar. E você tá bem? Eu tô tudo bem, tudo tranquilo. Então, tá bom. Então, assim, o motivo da gente ter escolhido esse tema, né, para conversar um pouquinho com todo mundo, que é sobre a dor na região da vagina, da região pélvica, é que a gente percebe que é um tema extremamente importante e muito desconhecido na vida das mulheres, né? A gente recebe mulheres com dores há muito tempo, que não procuram tratamento, às vezes não procuram por vergonha, às vezes não procuram porque o médico acaba não falando sobre isso, ou o próprio médico não sabe nem o que fazer, dependendo de como é essa dor, né? E aí a mulher acredita que aquilo pode ser normal e que tem que conviver com aquela dor por anos aí na vida, né? E aí, quando a gente tem algum tipo de dor, né, sendo na região pélvica ou não, significa que algum problema a gente tem. E a gente precisa ir atrás para descobrir o que é para tratar, né? Então, agora voltando um pouquinho para essa questão pélvica, a gente hoje, dentro da fisioterapia, a gente tem
várias técnicas, várias possibilidades de melhorar essa qualidade de vida dessa mulher, de tirar essa dor, né? E trazer de volta essa tranquilidade para a mulher, né? É... Eu estava aqui pensando que seria legal, antes da gente começar a falar da dor em si, a gente falar um pouquinho de anatomia. Você separou aqueles. Separei. Tô com o meu kitzinho aqui O seu preparadíssimo. kit? Por quê? Porque a gente vê, a gente acha que todas as mulheres conhecem a região pélvica, a região vaginal e que sabe tudo. Mas a gente percebe que isso não é verdade. Então, no dia a dia, né, na nossa rotina de consultório, a gente percebe que nem sempre elas entendem onde está cada parte, o que serve cada parte. E isso é super importante para um autoconhecimento tanto pensando no nosso tratamento, quanto pensando na vida dessa mulher, né? Mostra aí, mostra um pouquinho pra gente o que você trouxe. Fala um pouquinho de anatomia, explica pra gente como que é essa nossa... Assim, é muito importante mesmo a gente falar sobre anatomia, mostrar para cada mulher, independente de faixa etária, classe social e tudo, porque eu percebo, a gente percebe, né, nos atendimentos, que muita gente não conhece realmente, não tem o costume de se olhar, não sabe, né, exatamente como são os órgãos, aonde estão localizados, né, não tem o costume de olhar, se sentir, né, se tocar, saber como são mesmo os órgãos, como que é a anatomia. Então, normalmente eu gosto de mostrar slides ou as peças anatômicas para que as mulheres elas possam realmente se conhecer e acho que aí também já ajuda a facilitar o tratamento. Então, primeiro, eu vou mostrar a pelve, né? Essa pelve aqui, né? Essa aqui ela tem, né, a parte das cristas ilíacas, né? A gente tem aqui o cóccix e o sacro, né? Aqui na frente a região púbica, né? O osso púbico, que é a partezinha que tem aqui bem na frente, né? O monte púbico, e aqui embaixo seria o assoalho pélvico. Que aqui, se a gente Então, tudo isso que você está mostrando, né? Só para deixar claro, são ossos, certo? Isso. E nessa parte de baixo é que a gente teria a região pélvica, né? Os músculos do assoalho pélvico, na verdade, né? Os músculos do Esse aqui assoalho eu pélvico. gosto de mostrar, porque assim, se não tivesse os músculos, a gente teria um vazio, seria um ovo. Então a gente precisa dos músculos. Em assoalho pélvico já é mesmo um assoalho, é um chão, né? Que é para poder sustentar os nossos órgãos pélvicos, bexiga, útero, né, reto e tudo mais. Então a gente precisa, porque senão ele iria, né, sair. Então a gente tem que ter essa mobilidade toda na parte pélvica, nesses ossos, até para ajudar no parto também, enfim. Então, esse aqui é a pelve. Os ilhos aqui, né, que é onde a gente, esses ossinhos do bumbum, né, quando a gente senta e você sente esses ossinhos. Então, aqui tá a pelve. Aí tem essa outra aqui, que também é a pelve, mas ela já com os órgãos, né? Então, aqui a gente tem a bexiga, o útero e o reto, né? Então, vem aqui, a gente percebe que a bexiga está bem aqui na frente, virando para cá já seriam os músculos do assoalho pélvico. Então, aqui na frente, a uretra, por onde sai o xixi, né? Tá aqui a bexiga, aqui, ó, a uretrinha bem aqui, por onde sai o xixi. Aqui a vagina e o ânus. Então, o xixi, ele não sai pela vagina. O xixi, ele sai pela uretra. E muitas pessoas São dois buracos diferentes, né? Então, são aqui os três, né? Então, tem essa diferença, né, na anatomia. E todos esses músculos aqui, como a gente viu na outra que tinha o vazio, esses músculos aqui, que a gente vê aqui embaixo, eles seguram os nossos órgãos, né? Então, a gente tem a necessidade de conhecer, fortalecer, saber relaxar e ter uma coordenação desse músculo, para que a gente possa evitar várias disfunções, né? Até coloproctológicas, urinárias, enfim. E aqui tem a vulva. Essa vulva aqui, inclusive, foi por uma pessoa super especial lá de BH. Ela desenhou para mim. Ela foi a primeira vulva que ela fez, né? Toda didática, a Tati. E aí ela fez toda bonitinha aqui, mostrando certinho os órgãos, que eu acho bem legal para a gente mostrar para o paciente também. Então, toda essa parte aqui é vulva, né? Vagina é só essa entrada,
né? Então, assim, é vulva e vagina. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, vagina se referindo como um todo, mas não, vagina é só aqui. Então, aqui a gente tem o clitóris, a uretra, onde sai o xixi, a vagina e ânus. E aqui a parte do períneo. Então, aqui toda essa parte seria o músculo. E o clitóris, ele não é só essa pontinha. O clitóris, ele tem todo um corpinho. E aí, a gente pode ver aqui atrás. Ele Ele fica tem... todo escondidinho, né? Então a gente acha que ele é pequenininho, mas na verdade ele está escondidinho lá atrás, né? Ele é bem maior do que ele é bem maior do que aparenta ser. Exatamente. Então tem toda essa parte. Então, essa aqui é a parte da anatomia que eu acho legal. Então, dependendo do que você vai tratar, né? Se é problema com disfunção com a sexualidade, urinária ou fecal, né? A gente vai trabalhar, vai mostrar. Então, tudo isso deixa, acho que uma forma mais fácil para a pessoa entender. E fica bem, bem didático. As pessoas, elas acabam lembrando, fica mais fácil depois de enxergar como que vai funcionar toda essa parte de contração, de relaxamento dos músculos, né? Eu acho que é bem importante todo mundo saber. É verdade. Mas ela é importante para o tratamento, ela é importante para a autoimagem, né, Dê? Isso, para autoimagem genital. Inclusive, eu estou desenvolvendo um trabalho sobre autoimagem genital e é uma pesquisa que está sendo feita aí com umas 200 mulheres aproximadamente, e a gente vê que realmente a maioria não tem uma autoimagem genital desenvolvida. E se você tem essa autoimagem genital desenvolvida, ajuda muito assim a você evitar certas disfunções, né? Porque você conhece o seu corpo, você sabe se tem alguma alteração. Por exemplo, tá com uma coloração diferente, ou tem um corrimento, uma verruga, né? Então você vai saber que tem, então você acaba procurando o seu médico mais rápido, né, para que possa resolver. Ajuda a melhorar a sexualidade, melhora a autoestima, né? Então, assim, a pessoa, quando ela tem autoimagem genital desenvolvida, ela se sente mais confiante, né, mais segura. Então, é muito importante a gente desenvolver. E eu venho vendo nesse trabalho que realmente é muito importante a gente focar, pedir para as pessoas terem mesmo o hábito de pegar um espelhinho, se olhar, se conhecer, né? Isso aí depois eu entro em detalhes sobre a autoimagem. Mas é muito importante, assim, a gente ter esse conhecimento. Eu acho que assim, quando a gente conhece o nosso corpo, né, como um todo, qualquer alteração mínima que seja, a gente consegue perceber de uma maneira muito mais rápida, que foi exatamente isso que você falou, né? Até a mama é muito comum a gente falar, o fato da gente fazer o autoexame da mama mensal faz com que qualquer nódulozinho, qualquer alteração que a gente perceba, consegue ter ir atrás e, de repente, fazer um tratamento muito mais rápido, né? Então, é super importante isso, né? A autoimagem, o autocuidado, a consciência corporal, né? A pessoa saber que tem tratamento. Então, por exemplo, ela sente uma dor, ela tem uma incontinência, mesmo que seja uma gotinha de xixi, qualquer disfunção que tenha um corrimento, e mesmo assim a dor, né? Muitas pessoas sentem dor e acham que é normal, né? Acha que às vezes se sente super mal, acha que ela tá sozinha, será que é só eu que tenho isso? E acha que é normal e não procura, às vezes, uma ajuda especializada. E existe tratamento, né? E a fisioterapia Sim, tá aí, né, pra gente a poder ajudar. ajudar. Exatamente. Uma coisa importante deixar claro que a dor, ela não é normal, né? Ela tem que ser investigada, tem que ser tratada, tem tratamento, né? E a gente não pode considerar isso, temos que acostumar a viver com isso, né? Que às vezes as mulheres têm essa mania. Ô, Dê, mas agora que você aproveitando aí o embalo que a gente trabalhou um pouquinho a anatomia, e tem vergonha de falar, né? Uma fisioterapeuta Gi falou. É isso mesmo, as mulheres têm vergonha de falar. E aí ficam sofrendo sozinhas, né? Tá na hora da gente se cuidar. É interessante, né, nessa pesquisa, esses artigos todos que eu estou lendo e tudo, que fala que a mulher, ela tem vergonha de falar, isso com qualquer pessoa, com amiga, com qualquer pessoa, e também tem vergonha de falar com o médico. E quando ela vai para um consultório, né, que ela vai no gineco, ela tem vergonha de começar o assunto e ela fica meio que esperando o médico falar.
Em contrapartida, eles também ficam meio que esperando a paciente falar. Então, mostra que isso é um problema assim, que tem até não só no Brasil, né, em vários lugares, assim, de não ter esse preparo, talvez, para tratar e falar mais sobre o assunto. Sobre E isso. que é importante, porque muitas pessoas têm disfunção, ou então acham que ela tem uma vulva feia, fica procurando, tipo assim, a busca da vagina perfeita, e não existe, porque cada uma tem sua forma, tem sua textura, tem, né, o seu jeito. Então, seria interessante ter esse relacionamento, né, de falar mesmo, tanto os médicos como as físios, né, o profissional, explicar como que é mesmo a anatomia para poder o tratamento seguir de uma forma mais tranquila, mais eficaz. É isso mesmo. Na verdade, assim, se os médicos perguntassem nas consultas de rotina, a gente teria uma facilidade muito maior de encontrar essas pessoas, essas mulheres e conseguir ajudá-las, né? Uhum. Odê, mas me fala uma coisa, onde que elas sentem dor? Onde elas podem sentir dor? Em qual região da vulva? Volta lá. Volta. Então, tem vários locais. Ela pode ter uma dor localizada ou generalizada. Pode ser que muitas vezes elas sintam dor no clitóris. Pode ser que sintam dor na parte do vestíbulo, que é entre os pequenos lábios. Às vezes sente essa parte bem dolorida. E às vezes sente dor na região toda, né? Tipo, ela meio que irradia essa dor e ela sente dor em toda a parte da vulva, né? Então, essa dor, ela também ela pode ser uma dor provocada, né? Só quando ela toca, ou, por exemplo, às vezes vai tomar um banho e sente ao tocar, ao lavar, sente dor na hora de uma relação, na hora de fazer xixi, vai secar o xixi, às vezes ela sente, né? No papel, ela sente a dor. Então, pode ser só de um lado, pode ser dos dois lados, né? Então, ela e pode irradiar. Isso não é normal, né? São dores que acontecem que às vezes a mulher acaba não procurando, mas assim, não é normal dessa dor. Às vezes, principalmente quando vai colocar uma roupa mais apertada também, um jeans, ou vai pedalar, né? Alguma coisa que tem esse contato que vai fazer, ela vai acabar sentindo essa dor. Então, isso acaba atrapalhando muito assim, a qualidade de vida dela. Né? Imagina Ah, você posso tomar um imaginar. banho, você sentir a dor, você vai fazer um xixi, você tem, né? Você sente dor assim para tudo. Odê, e a gente chama esses problemas, essas dores de vulvodínia, né? E, Que é tão raro a gente escutar as pessoas falarem, então provavelmente a grande maioria das mulheres nem sabe o nome disso, uhum, né? Que é a sim. vulvodínia. Como que elas sabem que elas podem perceber, né? Que faz com que ela perceba que ela, poxa, eu acho que eu tenho a vulvodínia, eu tenho a vulvodínia. É. É essa dor, por quanto tempo? Então, essa dor da vulvodínia, tipo a Sociedade Internacional mesmo, que estuda, né, essas doenças da vagina, da vulva vaginal, eles falam que se você tiver pelo menos alguns sintomas de sentir dor, por exemplo, para ir tomar banho, você vai tomar banho, sentiu dor. Para fazer xixi, vai secar, sentiu dor, ou numa relação, quando encosta uma roupa. Se você tiver um desses sintomas ou mais e que tem sido descartado uma infecção, né, por exemplo, algum problema hormonal, então pode ser que você tenha vulvodínia. A vulvodínia é um diagnóstico difícil para se deixar, porque tem várias coisas envolvidas, né? Então, por isso que é bem interessante ter um trabalho multidisciplinar, né? O físio, a gente, com acompanhamento médico, muitas vezes precisa de terapeuta, de nutricionista junto, e o médico é fundamental acompanhar a gente também, porque ele vai pedir todos os exames, ele vai descartar qualquer tipo de problema que tenha, né? Tipo anatômico, infecção, hormonal. E aí a gente fazendo esse trabalho em conjunto, então vai acabar facilitando. E às vezes a pessoa ela tem essa memória de dor, né? Por diversos casos pode ter acontecido durante a vida dela, então é interessante também o psicólogo ajudar, né? Alimentação, né? Muitas vezes a alimentação dela
rica em oxalato de sódio e aí pode acabar interferindo, por exemplo, sei lá, se ela come couve, espinafre, beterraba, coisas assim, tem cafeína, chocolate, né, nozes, assim, uma série de alimentos, tomate, tem uma série de alimentos que pode acabar também provocando. Então, assim, é essencial realmente um trabalho multidisciplinar para a gente conseguir fechar o diagnóstico da vulvodínia. Mas se ela tem um desses sintomas que eu citei anteriormente, já é um indício que ela possa ter a vulvodínia. E é bem explicado a causa disso? Por que algumas mulheres têm isso? Tem uma causa? São várias coisas, né? Ela pode ter tido vários episódios de candidíase, pode ter tido muita infecção urinária também quando criança. Ela pode ter também uma hipersensibilidade. A gente nota que as mulheres que têm a vulvodínia, se você fizer uma biópsia, né, como já foi feito em várias mulheres, você percebe que ela tem mais fibras nervosas e aí acaba ficando mais sensível. Então, são vários fatores, né? Tipo alergia, pode ser genético, são várias causas que pode ter. Então, assim, é muito importante a gente fazer realmente uma coleta de dados, né? Uma anamnese, uma avaliação bem feita, procurar saber a causa raiz desde, né? De quando ela era criança, e coletando todos esses dados para a gente poder ir montando esse diagnóstico para ver o que causou. Porque, de repente, o que ela está sentindo hoje começou lá atrás, quando ela era criança. E às vezes ela não se dá conta, então a gente começa a conversar. É muito importante ter esse relacionamento, essa confiança entre a paciente e o físio e o médico, né? Ter essa conversa para você falar mesmo, né, as coisas que aconteceram, porque para a gente tudo é importante quando você coleta esses dados e você vê que às vezes uma coisa que parece ser insignificante e não é, às vezes é aquilo, né? Sei lá, eu tive várias infecções urinárias quando eu tinha 6 anos, minha mãe falava que eu sempre ia no médico, sempre sentia, né, doer, arder e tal. E às vezes é isso que desencadeou, né? Às vezes algum trauma. Então, são várias coisas que a gente tem que ir coletando para poder dar esse diagnóstico, né, junto com o médico. E como que é o tratamento da físio, né? Então, depois que, de repente, se alguém, né, estiver escutando e tenha algo parecido, vai no médico para verificar se não tem nenhuma outra questão que pode causar, né, a dor e ser necessário um tratamento e resolver a dor, né? Mas não, é vulvodínia mesmo, não tem nenhum quadro aí associado. Como que é o trabalho da fisioterapia? Então, a físio, a gente sempre acaba colocando tem vários recursos, né, que a gente usa. Primeiro, a orientação mesmo, né, que a gente precisa dar, essa parte da anatomia, orientar questões junto com o nutricionista de alimentação e tal. Mas a parte da físio mesmo, a gente usa vários recursos para você sensibilizar a região, né, que está ali, que é super hipersensível. Então, são várias coisas, né, que a gente costuma usar, por exemplo, termoterapia. Tem um que eu, assim, é o meu queridinho, assim, dos tratamentos, é o peridel. Eu trouxe ele aqui para você ver também. Que até a Fabi, que é fisioterapeuta também, ela desenvolveu vários recursos, assim, para ajudar a gente na fisioterapia, né, como, por exemplo, o peridel, os dilatadores, os cones, enfim. E o peridel é meu queridinho. Esse aqui eu acho que ele ajuda demais, né? Porque ele promove a analgesia, né? Ele adequa o tônus muscular e vai dando essa desensibilização mesmo, né? Com a vibração dele, né? Com o toque dele. Ele tem várias ponteiras, né? Que a gente vai usando Ele é um conforme massageador, né, Odê? isso. Para quem não conhece, ele é um massageador que tem uma vibração, né? Isso. Que Aí acho a que não gente, dá para. para Pode ligar? falar. Para Não ligar, sei se vai dar para. Liga, vê se, mas acho que talvez não dê não para sei se dá. Acho que para não. visualizar, Isso, a né? gente Mas liga, ele faz uma liga e vibração, né? a gente liga e essa vibração ele vai promover essa analgesia e essa adequação de tônus. Então, o que a gente faz? A princípio, você acaba, às vezes, colocando na coxa,
né? Passando na coxa, na região glútea, na perna, para a pessoa ir acostumando, né? Com o toque, para ela não assustar. Então, eu sempre deixo a pessoa segurar primeiro, sentir na mão dela, tipo assim, olha, não vai doer, né? Tenta ver como que é, você coloca um pouquinho na mão, você vai fazendo a pessoa sentir, para ela ver que isso não vai doer, né? Que é muito importante a gente não reforçar a memória de dor. A gente tem que tirar essa memória de dor dela, né? Então, assim, eu sempre falo, segura, toca, vê como que é, não vai doer. Às vezes você começa, você vai na perna, né? Nos adutores e vai fazendo. Aí, bom, conforme ela vai confiando, né, e tal, a gente vai e começa a fazer essa massagem, Na tipo, região. bem assim, na vulva, no períneo, né? Então vai dando uma sensação boa de relaxamento, né? A pessoa vai sentindo que a musculatura ela vai ficando melhor, vai relaxando mesmo, né? Vai dando essa analgesia. Então a gente vai trabalhando e vai fazendo essa massagem. Conforme vai evoluindo, a gente faz no introito vaginal, né? Na entradinha aqui da vagina, a gente faz. Então tudo isso já vai ajudando a sensibilizar. Uso bolsinha quente, né? E oriento para usar em casa também, né? A bolsa quente, o gelo, porque ela tem que acostumar com texturas diferentes, temperaturas diferentes, né? Então, assim, você pode usar, por exemplo, passa algodão, passa gás, tipo tudo por textura, tem aquele G-Point, né? Que é um siliconezinho também que ela pode ir passando e sensibilizando. E aí tem os dilatadores, né? Que tem vários também, deixa eu mostrar aqui. São vários que tem, né? Então, assim, ele tem, começa desse aqui, que ele é mais fininho, pequenininho também. Eu entrego na mão dela, ela sente, ela vê como que é, ela vai ver que não vai doer, né? Que tá tudo bem. Ela sente a textura dele e aí a gente começa a fazer. E aí você vai passando, você deixa um pouquinho paradinho para poder ela relaxar, né? E sentindo essa musculatura e soltando. E aí a gente vai usando e vai evoluindo também os dilatadores. E a temperatura também, você usando esses recursos, né? De termoterapia, a massagem, né? A terapia manual, ela é super importante. Super Né? legal. A gente terapeuta, né? A gente gosta muito, né, da massagem. Realmente não tem, é um dos melhores recursos. Então a gente costuma fazer a massagem também perineal e ensina a fazer para ela poder fazer em casa também. Então a gente faz a massagem tudo pelo lado externo, na vulva, depois vai fazendo os movimentos, né, em pequenos lábios, na entradinha, tipo, vai fazendo um movimento firme, né, mas que ela sinta que vai soltando. A gente também usa o biofeedback, né, que para ela conseguir ver a musculatura a hora que ela está conseguindo contrair, a hora que ela está conseguindo relaxar, isso dá uma visão legal para ela. Outra coisa que eu tenho usado bastante também, nossa, tem sido muito bom, é a fotobiomodulação, o laser, né? A gente É usa, sensacional. nossa, ele assim, ele tira a dor muito rápido, nossa, é incrível, tipo, sou apaixonada por ele, então, assim, é coisa muito rápida de você aplicar, vamos supor, em um pontinho de dor. Ela está sentindo dor, por exemplo, aqui nessa região. Eu vou lá, coloco a programação certa, coisa de 30 segundos, 40 segundos, ou um pouquinho mais, um minuto, sei lá, no máximo, aplicando, você já percebe que na escala de dor de 0 a 10, às vezes ela chega com 9 de dor, 8 de dor. Você aplica, você pergunta a hora que você toca, já caiu para 4, 5 e às vezes até menos, Sensacional. né? Então é muito bom. Então são vários recursos que a gente tem que vai ajudando e costuma ser, se a pessoa ela adere bem ao tratamento, né? Porque a pessoa tem que estar comprometida, ela tem que ser disciplinada Claro, no tratamento, né? Eu sempre falo assim, olha, uma parte é nossa, né? E uma parte é da pessoa da e pessoa. da genética. Então, assim, é um trabalho, né, em conjunto. Então, não adianta ela vir na físio 1, 2 vezes na semana, que seja, e depois ela não fazer nada em casa. Que aí, acho que não vai evoluir assim tão rápido. Acho não vai evoluir.
precisa do comprometimento dela realmente para poder fazer todos os dias. Porque quanto mais ela fizer, mais rápido ela vai evoluir, né? Então, eu explico bem isso para ela. Falo, olha, depende muito de você também colaborar com a gente, né? Eu vou dando as ferramentas, vou explicando, mas, assim, ela precisa aderir, né? E mesmo assim, depois que termina o tratamento, ela continuar fazendo, né? Tem que ser assim, a fisiopélvica tem que ser para a vida. Se não é para corrigir uma disfunção, você pode prevenir várias outras, você Sim. melhora a sua vida, você previne, né? Então é muito bom, é muito importante e normalmente elas aderem, né? Elas são bem disciplinadas, né? A gente vai daquelas Ah, cobradinhas, né? mas o que a gente vê, né, que isso gera um sofrimento muito grande. Não deve ser fácil para a mulher ter um problema como esse. Então, e provavelmente, geralmente a gente vê isso, são pacientes que já procuraram vários tipos de tratamento, que já procuraram vários médicos, que acabam, né, ficando desgostosas dessa situação. Então, quando encontra, a Fabi chegou. Fabi, já falamos um monte do peridel. Quando a paciente encontra, de repente, né, um tratamento adequado que vai trazer uma qualidade de vida, que vai aliviar a dor, ela adere, né? Claro, nem todas, mas esse é o nosso objetivo. Tem algumas dicas que a gente podia dar para elas também, né, Odê? Porque assim, claro, ela tem que procurar um médico, né? Ela tem que procurar uma fisioterapeuta pélvica, né? Para ajudar ela nesse processo. Tem algumas terapias que até a gente ensina, ela vai continuar em casa, tem outras que ela tem que fazer em consultório, até porque a gente vai vendo essa evolução, né? Agora, tem algumas dicas né, que a gente sempre fala para elas, de dormir sem calcinha, né? Não usar sempre um sabão neutro para lavar a calcinha. Então, assim, são coisas que são importantes para também prevenir uma reação Uhum. alérgica, alguma coisa assim, né? O que que você geralmente fala para elas? A gente fala, por exemplo, procurar usar calcinha de algodão branca, tomar cuidado com sabonete, né? Por exemplo, com perfume, porque principalmente quem tem a pupodínia, o perfume ele acaba agredindo, né? Tem tudo que tem propileno glicol, né? Se você olhar a formulazinha que tem, pode acabar agredindo. Então a gente procura orientar a pessoa, falar assim, olha, não usa sabonete, né? Que tenha, não usa preservativo com látex, cuidado com os hidratantes, né? Sempre procurar ver o que não tem, né? O perfume. Pode usar sabonete, sei lá, usar o sabonete Johnson's Baby, né? Que não tem, ou com um glicerinado, né? Então, assim, a gente sempre procura dar essas dicas. Então, por exemplo, tô sentindo ardência. Lava com água gelada, faz uma bolsinha de gelo, né, para poder aliviar. Alivia bastante, né? Na hora de lavar roupa, por exemplo, não coloca amaciante, cuidado com o sabão que você vai usar, né? Cuidado com as alimentações, né? Por exemplo, algumas que eu comentei, sei lá, couve, beterraba, nozes, chocolate, tem, né, refrigerante, tem várias, tem uma lista de coisas normalmente que eu passo para elas, né? Dessa listinha que eu vou evitar. E aí a pessoa já começa a sentir que evitando, ela já começa a sentir uma melhora, né? Então, Isso é assim, legal. são várias dicas assim que a gente procura passar já para ela já sair no primeiro dia já da avaliação, ela já sai com algumas orientações que quando ela volta na semana seguinte, muitas até relatam que já até melhoraram um pouquinho, às vezes com algumas atitudes assim de comportamento, algumas mudanças comportamentais, elas já conseguem melhorar. E isso é super gratificante. Então, se ela adere bem ao tratamento, né, e ela tá com a gente, ela confia, né? Então, assim, é bem legal. Normalmente eu percebo assim como que ela é. Às vezes eu mando alguma mensagenzinha durante a semana e aí tá tudo bem, né? Como que tá? Melhorou? Tá com alguma dúvida? Então eu procuro fazer também assim um certo acompanhamento, porque às vezes elas ficam
com dúvida e às vezes ficam com receio de perguntar, mas para mim é super importante eu fazer esse acompanhamento com elas para ver realmente a evolução. E às vezes precisa de uma cutucadinha, né? Faz aí. Não, e você sabe, Dê, que assim, até perguntaram aí a questão do se é psicológico, se não é, enfim. É, uma mulher, né, que tem um problema desse, né, que tem dificuldade, põe uma calça mais apertada, sente dor, vai se limpar, sente dor, vai ter relação, sente dor. Então, assim, automaticamente isso gera todo um emocional, né? Não tem Sim, como ela não ficar com esse emocional sim. alterado. Então, assim, a fisioterapia, por ser uma área que acompanha muito de perto o paciente, tem essa função de abraçar essa paciente no sentido de ouvir, de poder estar lá do lado e de escutar. É claro que a gente não vai fazer terapia, né? A gente muitas vezes faz um trabalho conjunto com psicólogas que trabalham aí nessa linha de saúde da mulher, de sexologia e tudo mais, que é super importante fazer também, né? Então, assim, ter o médico junto com a físio, junto com o psicólogo, aí o tratamento é super legal, super completo. Às vezes a Nutri tem que entrar também na jogada, né? Porque esse emocional delas é muito complicado. Então é importante a gente estar disponível para ouvi-las também, né? Porque às Acolher, né? vezes Elas precisam ser acolhidas. acolhidas, exatamente. E às vezes não é na primeira sessão, né? Não é na avaliação, não é na primeira sessão, não é na segunda. É conforme a gente vai criando essa relação de confiança, que elas vão se abrindo e aí a gente consegue acolher todo esse emocional que vem junto com ela quando tem essa questão, né? Aproveitando, me veio aqui uma coisa, a gente recebe muito também as mulheres que sentem dor, que aí é um pouco diferente do caso da vulvodínia, né? A dor mais voltada para relação sexual, né? Então, que a gente chama de dispareunia, né? Então, aí também é outra coisa que tem todo um emocional envolvido nisso, que é super importante. Às vezes a gente não consegue mandar elas num primeiro momento fazer um trabalho em conjunto com uma psicóloga, a gente precisa levar um tempo, né, para ter essa relação entre o físio e o paciente, para depois a gente encaminhar, né? E a dispareunia a gente sabe que é um número alto, né, que acontece nas mulheres. Muitas vezes acontece por conta do vaginismo, né, que é a contração da musculatura. Conta um pouquinho pra gente do vaginismo, que também eu acho que é uma coisa que as mulheres não têm conhecimento. Até os médicos têm conhecimento disso, mas não têm conhecimento do potencial que a fisioterapia pélvica faz com essas mulheres, né? A gente estava até comentando aí da sua paciente. Conta um pouquinho, vai, falei demais. Conta um pouquinho do vaginismo, que eu já fiquei empolgada, que aí eu já lembrei do seu Vem que resultado, né? hoje a trilha ia ser boa, né? Porque uma gosta de falar também, hoje vai ter 2 horas de live. Então, o vaginismo, ele é a contração involuntária da musculatura, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a musculatura aqui, né? Então, aqui tem todo abertinho. O que que acontece? O músculo, ele contrai, ele vai fechar. E esse fechar, essa contração, fica parecendo como se fosse uma paredinha, né? Então, por exemplo, que nem se eu vou usar os dilatadores. Por exemplo, se você vai começar a colocar o dilatador, você percebe que não passa. Tipo, é uma parede, fica ali. Fecha. E a gente não pode forçar. É uma coisa assim que você, na físio, ela não pode sentir dor. Em hipótese alguma, ela não pode sentir dor. O que a gente quer é tirar essa memória, essa sensação de dor e mostrar para ela que não dói, que tá tudo bem, que ela vai conseguir relaxar, né? Com os exercícios de respiração, com os outros recursos que eu vou falar, né, depois. Então, a gente precisa mostrar, explicar, né? Eu mostro também como que é o músculo, às vezes eu coloco também, tem uns videozinhos, a gente mostra como que funciona, né, a musculatura. Peço também para ela procurar
se olhar no espelho, tipo, fazer a contração, fazer o relaxamento para ela poder perceber o movimento que faz, né? Então, às vezes, o músculo, o que ele faz? Ele contrai. Quando ela pensa em alguma situação que ela vai ser tocada, o músculo, sem ela querer, ele já contrai, ele fecha, ele fica lá, né? Então, se a pessoa insiste, ou seja, numa relação sexual, num exame ginecológico, para colocar um absorvente íntimo, para fazer uma ultrassonografia, qualquer situação, ela sabe que ela vai ser tocada, ela já trava, porque ela sabe que ela vai sentir dor. Aí o que que acontece? Ela sabe que ela vai sentir dor, ela contrai mais. Aí se ela tenta, ela vai sentir mais dor e ela vai contrair mais e ela vai ficar mais ansiosa e ela vai ficar nesse ciclo de dor, ela não vai sair dali. Então a gente precisa quebrar esse ciclo de dor, né? E mostrar para ela que ela pode, né? Que ela tem esse poder, ela tem essa capacidade. E que é simples e a gente vai conduzindo, né? Então, o vaginismo, uma das causas dele, né? Que é assim que a gente percebe que é muito frequente, pessoas que têm educação muito rígida, é, algum trauma que teve sexual, algum abuso, né, que ela sofreu às vezes na infância, e nem vou dizer que é abuso assim de estupro nem nada, às vezes é um olhar, é um gesto, é uma palavra que ela se sente abusada e agredida. Isso gera um trauma. Pessoas que tiveram muito problema em órgãos genitais, que precisa de cirurgias, que precisa de fazer vários exames, então ela está sempre se confrontando com situações que ela vai se sentir que vai mexer, que vai doer, que vai ser uma situação desconfortável. Então, se ela tem vários episódios, ela também vai sentir que vai contrair. Então, é um fator também que acaba causando. Às vezes, em exame ginecológico, que nem assim, eu ainda estou numa equipe assim que, nossa, eu dei assim, a maior sorte de ter conhecido, né, que o Dr. Emerson, a doutora Eliana, a Bárbara, a Laís, a Thalita, tem um monte aí das meninas aí que são ginecos, né, o gineco, a Ana, que elas, a Denise, que é minha, graças a ela e o Dr. Emerson estou aqui, então eles sempre procuram, né, ver com a pessoa o que ela está sentindo, explicando, então tudo isso se eles percebem, por exemplo, isso que eu presencio, mas não são realmente todos os médicos. Se eles percebem que a pessoa ela tem alguma dor, por exemplo, quando vai fazer um exame ginecológico, por exemplo, quando vai fazer, normalmente elas já fecham a perna. Tipo, elas já não deixam se tocar. Então, eles que eu acompanhei muito no ambulatório, eu vejo que eles têm essa sensibilidade de não forçar, né? Então, deixa, um outro dia a gente avalia e tal, né? Eles também mandam bastante para físio e tudo. Agora, tem alguns profissionais que às vezes acham que não que não existe, sei lá, a pessoa está reclamando, sei lá, que é frescura. E às vezes pega e insiste e vai fazer o exame. E muitas pacientes, elas relatam que elas se sentiram assim agredidas. Nossa, para colocar aqueles tecos, entrou arranhando e doeu, então não quer mais voltar. Aí se sente traumatizada também porque ela quer fazer os exames preventivos e ela tem medo de Não fazer. consegue. Então, assim, seria interessante mesmo que a equipe médica também, né, assim como esses que eu citei aí, que né, são os queridos, tudo que eles também tivessem, por exemplo, essa visão para respeitar, tipo, porque é muito visível. Você chega, a pessoa, ela se Fecha fecha. tudo. Você sente alguma dor? Que é o que a gente sempre pergunta. Às vezes chega a pessoa com incontinência, mas mesmo assim eu pergunto, você sente alguma dor, né, na vagina, na vulva? Porque aí você sabe se você vai fazer o exame, se você não vai, né? Então, assim, a gente tem que ter também essa sensibilidade também para não causar dor nessa paciente. O que a gente vê muito, que acho que talvez seja essa dificuldade até em médicos e tudo mais, em alguns profissionais, é entender que muitas vezes, porque assim, é simples assim. Esse músculo é um músculo que contraído, ele fecha os orifícios e ele relaxado, ele abre os orifícios. Simples, né? Porém, nas pacientes que têm esse tipo de problema, que é o vaginismo,
essa contração, ela não acontece de uma maneira voluntária, na hora que ela quer. Eu quero contrair, eu quero relaxar, né? Fica muito no involuntário. Então, ela vai e contrai. Então, quando a gente pede o relaxamento, né, para poder fazer um exame de toque, para poder fazer um exame ginecológico, ela não tem uma coordenação simples assim. Ah, tá, relaxei, né? É todo um trabalho que precisa fazer com essa mulher para que ela consiga entender, voltar a confiar, tirar a memória da dor, tirar o ciclo da dor, para que ela consiga entender o que é um músculo contraído, o que é um músculo relaxado, né? E entender que é possível, sim, fazer um exame ginecológico sem dor, ter uma relação sem dor, usar um absorvente interno sem dor, né? Mas leva um tempo. Claro, cada paciente vai levar um tempo diferente. Mas essa incoordenação da musculatura, ela às vezes demora, não é simples assim, né? De relaxa né? Eu vou pôr um espéculo e Relaxar é mais difícil você relaxar do que você contrair. é Porque a gente verdade. vive tenso, né? A nossa vida, a correria toda, a gente vive tenso. Então você pode ver, às vezes você tem, né, os seus ombros, tudo fica, né, trapézio, fica todo, né, Tudo contraído. tenso. Se você fala para relaxar, às vezes a gente não consegue relaxar. E a vagina, a vulva, assoalho pélvico, né, é tudo ali, é músculo. Então também não é fácil relaxar. Então a gente tem que entrar com os exercícios respiratórios, consciência corporal, mostrando o que é o relaxamento. Então você mostra o que é a contração e você mostra o que é o relaxar. E aí entra de novo, né? O que eu sempre uso, porque com o Peridel. peridel também você vai causando essa analgesia e ele adequando o tônus, por exemplo, se o seu músculo ele está muito contraído, ele está super rígido, se você passa, você vai sentindo que ele vai relaxando e ela já vai sentindo isso na hora. Ele vai adequando esse tônus, né? E pela própria analgesia. Então, por exemplo, eu já começo sempre usando ele nas sessões, termino usando ele porque a gente vai e usa, né? Já desensibiliza, já promove essa analgesia, já, né, vai ajudando a adequar esse tônus. E aí eu vou usando os outros recursos, os dilatadores, né? Como eu falei, né? E outros, a massagem e tudo mais. E no final, eu coloco de novo para ela poder sentir que ela vai sair bem, né? Porque senão a gente está lá, você está fazendo, né? Ela fica naquela situação, tá? Faz o exercício, coloca o dilatador, tá? Então vamos sair bem? Vamos. Aí você passa mais um pouquinho daquela sensação de analgesia, ela vai, ela sai e sai bem. Então, se ela sai sem a memória de dor e ela não ficar pensando nessa dor, ela vê que tá tudo bem, isso ela evolui super rápido. A Dê tá perguntando sobre o relaxar os pontos gatilhos, né? Dá para relaxar assim. Inclusive, que nem o peridel, ele tem Uma várias ponteira, ponteirinhas. né? Ele tem várias ponteiras. Então, cada um deles a gente usa uma finalidade. Então, por exemplo, para os pontos gatilhos, o que a gente faz? Eu coloco essa ponteirinha, ele tem esse pontinho, né? Ele é mais pontudinho. Aí, o que eu faço? Por exemplo, a gente está lá. Aí você avaliou, você percebe que tem um ponto gatilho. Você vai lá, coloca essa pontinha onde tem o ponto gatilho, né? Liga a vibraçãozinha, normalmente eu ligo mais fraquinho até ali acostumando, e a gente deixa ele lá paradinho, ele vai ajudando a desfazer esse ponto gatilho. E depois você pode ir massageando também, né? Então você deixa paradinho e depois massageia. Para massagear também, que eu acho assim super interessante, que eu gosto também, é esse aqui. Que ao invés de você ficar usando, né, o seu dedo fazendo a Seu dedo. massagem, embora seja importante também porque é um estímulo diferente, esse aqui ele é o formato do dedinho, Do né? dedo. Então, você também pode colocar onde tem os pontos gatilhos, e aí você vai, coloca, liga, e aí você vai massageando. Então a musculatura ela vai relaxando e vai ficando mais fácil você seguir o tratamento, né?
Uma outra coisa. Ai, pá, só eu tô falando, né? Fala Pode você falar, também. tá ótimo. Vambora. Vambora. Ah, Ó, só tem mais 10 minutinhos, tá, amor? Então nossa, já aproveita. é uma outra coisa que eu acho assim, que eu descobri há pouco tempo, até com a Fernanda Pacheco, que eu falo que é a top aí da sexualidade. E a gente fez cursos com ela, né, Pá? Teve o privilégio de fazer o curso com ela, aprende pra caramba. E ela descobriu que tem um produto que é o Ziplag, falei certo, né? Falou, falou. Ele é um sprayzinho que ele é usado para espasticidade. Normalmente em físio, para neuro, né? Normalmente, se a Parte pessoa tem neurológica, né? AVC, né? AVC e tal, então vamos supor, ela tá lá, né? Com o braço lá todo espástico, né? Os músculos, bíceps e tal. Então, o que eles fazem? Eles passam, né? Esse Ziplag e aí ele age uns 10 minutinhos, assim, tal, e aí você consegue fazer os movimentos, né, do seu braço, e aí você consegue fazer a física de uma forma mais eficaz. E aí ela fez, né, o teste com a musculatura pélvica. Falou, poxa, se isso acontece, né, com músculo de outra parte do corpo, por que não no assoalho pélvico? Que é um músculo, né, que É o embora a mesmo gente não fale músculo, muito mesma sobre estrutura muscular, a né? mesma estrutura, né? As fibras lentas, rápidas, assim como, né, tem os outros. Então, a gente passa o Ziclag de um lado, né? A gente coloca aqui de um lado da vulva, do outro lado, e deixa uns 5, 10 minutinhos agindo. Eu estou usando ele há pouco tempo, tem tido um resultado assim espetacular. Você dá uma massageada e vai fazendo, vai trabalha respiração, vai, né, fazendo outro exercício. Daqui uns 10 minutinhos você percebe que a musculatura ela já está toda relaxada e você consegue fazer os exercícios mais fáceis com o dilatador. Por exemplo, eu estou com uma pessoa, atendendo uma pessoa que ela evoluiu em 2 sessões, ela evoluiu em 4 dilatadores. Tipo, foi muito rápido. Só que ela também é disciplinada, né? Ela faz em casa, Sim, ela comprou o sim. dilatador dela, ela faz na casa dela, ela faz, né, o peridel, eu passei os exercícios, então ela faz em casa. Mas assim, ela sai daqui sem essa memória de dor, né? Então, eu faço, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ela conseguiu colocar absorvente, o interno, né? É E uma tá alegria para evoluindo. as pacientes, né? Quando elas conseguem usar o absorvente interno, sem dor, Nossa, sem desconforto, e é sem muito legal, assim, sofrimento, né? quando você vê que a pessoa ela evolui, né? E depois me manda mensagem, ai, Dê, olha, eu tô aqui no evento tal, tô usando absorvente, que paz, né? Que eu tô, né? Porque ficava usando, né, o outro absorvente que incomoda e tudo. Aí elas mandam, ai, tô super feliz, ai, eu fui pra praia, tô feliz porque agora eu consigo, não preciso ficar escondendo com a canga, eu uso absorvente, eu entro na água e tal. Às vezes sai do consultório ginecológico, nossa, Dê, não acredito, eu consegui fazer o exame ginecológico sem dor. Nossa, isso é muito gratificante, é muito gostoso, assim, pra gente. Então, assim, se a mulher sente dor, se quem está assistindo, se tem alguém que sente dor, conhece alguém que sente dor, não é normal e tem tratamento. E é uma coisa assim relativamente simples, desde que, né, tem esse comprometimento. Então, A não, gente não tem, sou é, a gente tem resposta, no caso do vaginismo, de 100% de cura, né? sim. Fazendo a fisiopélvica, né? Então, assim, eu fico encantada com a fisiopélvica, né? Eu já estou aí há alguns mil anos nessa área, né? Antes, nem fisiopélvica chamava, era fisio ginecológica, uroginecológica, fisiopélvica, só foi mudando, né? E o quanto a gente tem evoluído, o quanto alguns profissionais têm feito estudo científico para mostrar realmente a eficácia, né? O quanto a gente consegue ajudar essas mulheres que muitas vezes não tinham tratamento, que sofriam uma vida inteira, né, com dor, é, quantidade de técnicas que a gente consegue para já ter um alívio tão rápido, né? Então, assim, realmente é muito bom poder trabalhar aí com as mulheres e poder proporcionar tudo isso a elas, né? Então, assim, eu acho que realmente o mais importante é elas entenderem isso, né? Que qualquer sinal de dor na região pélvica, né?
Às vezes a gente acabou falando muito mais ali de assoalho pélvico, né? A vulva, a vagina, a parte mais externa, um pouquinho mais interna, mas tem também a endometriose, que não vai dar para falar hoje. Já estamos com 5 minutinhos, já estamos assim. Mas assim, a endometriose é outra doença que está acometendo muitas mulheres, que traz um sofrimento muito grande, que dá uma dor ali na região pélvica, mais relacionada aí com o ciclo menstrual, com a menstruação, mas que a físio também pode atuar, né? Então, assim, eu acho que falta o conhecimento das mulheres, né? Pararem aí de ficar com vergonha, pararem de aceitar algumas questões, algumas coisas, né? Irem atrás e um pouquinho dessa junção nossa com os médicos, para que a gente possa mostrar para eles também o que a físio faz, para que eles entendam, né, qual é o papel da fisioterapia para poder indicar, porque às vezes o paciente, apesar de que a gente tem recebido muita paciente que às vezes nem passa pelo médico, né? Acaba conhecendo, ouvindo alguma coisa da fisiopélvica, vem pra gente e às vezes nem passa no médico. Mas a gente recebe muitos pacientes. O paciente geralmente, em primeiro momento, vai procurar um médico, né? Então, se ele tem todo esse conhecimento do que a físio pode fazer para o bem para aquela mulher, isso é sensacional, porque aí ele vai oferecer, né, um tratamento muito mais completo para essa mulher, né? É legal, interessante assim, a gente procurar conversar com eles, visitar, mostrar o nosso trabalho, né? Para deixar eles conhecendo realmente o que é, o que a gente faz no caso assim, assim, assim. Porque, lógico, se eles não conhecem, não vão mandar paciente para a gente tem que mostrar que a físio, ela ajuda, que ela resolve. E acredite, né, os estudos científicos, eles mostram que 51% das mulheres sofrem algum tipo de disfunção, né, pélvica, sexual, de dor, enfim, 50% sofre algum tipo de disfunção nessa região pélvica. É um número Então, imenso, né? parte das mulheres, né? Então, assim, é muito bom, assim, que a gente tenha realmente a gente se aproxime mais, né? Tanto dos médicos como também dos psicólogos, porque normalmente dor é tratado com equipe multidisciplinar, né? Para a gente poder mostrar e conhecer cada um, conhecer o seu próprio trabalho e mostrar e a gente saber como um pode agregar também, né? Aí, Dê, eu vou fazer uma com você também. Fazer uma live. Vocês vão fazer uma live. Doutora Doutora Denise, é urogineco, né? Urogineco, uma querida. Então, eu acho que assim, fazer a gente poder ter essa relação próxima com os médicos é super legal, porque quem sai ganhando é o paciente. Né? Então Não tem coisa melhor do que você ver que a pessoa está saindo feliz, sem dor, né? Ou que resolveu uma incontinência, né? Alguma coisa assim, nossa, não tem preço, né? Brilho nos olhos, assim, é uma coisa que, gente, é muito bom, muito bom. E você acolher, né? Você vê que a pessoa fica feliz, nossa, é uma área assim super gratificante. É isso mesmo. Olha, a gente vai ficar devendo, então, falar um pouquinho depois de endometriose, de incontinência urinária, né? Que tem um monte de coisa ainda que a gente pode falar. E aí, tá. Assim, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, como não vai dar tempo, né? Porque a gente fala mais que a boca, né? As duas aqui. Manda no direct, né? Tanto da Clínica SPAT como no meu. Se tiver alguma dúvida, a gente está aí para poder responder e tentar ajudar. Vem aqui conhecer, né? Vamos fazer aí uma consulta. Vamos prevenção, mulherada. Se não tem prevenção. Prevenção. Vamos cuidar desse períneo. Ô, Dê, vai desligar, querida. Obrigada, obrigada a todo mundo.